O 2025 do Grêmio preocupa o 2026. Fim de jogo no São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama 1, Grêmio também 1, e também um pontinho foi o que a gente conseguiu de melhor nessa partida fora de casa. Claro que o Vasco estava em frangalhos, claro que o clube deles, né, vinha passando por um momento de crise máxima, protestos, confusão, o time ruim em campo, tomando 4, né, na Sul-Americana e não sei mais o que. É claro que nesse contexto, o Grêmio sendo um clube do tamanho do Grêmio, a gente sempre pensa que tem que ir para o Rio de Janeiro para ganhar. Aliás, se fosse um Vasco postulante ao título, a mentalidade sempre tem que ser, né, para um clube do tamanho do Grêmio querer ganhar. Seja de quem for, seja onde for, esse é o básico, né? Mas sobretudo nesse contexto do Vasco, a gente imaginava que dava para sonhar com uma vitória, mesmo o Grêmio não estando também num bom momento. Cara, e a gente tem que sair fazendo Copa do Mundo e indo para Guete comemorar esse empate, né? E a gente assinava por esse empate antes do jogo, eu pelo menos assinava, e depois do jogo, se confirmando o resultado, eu assinei mais ainda. Tipo assim, dado o contexto do jogo, né? Porque às vezes tu assina por um empate quando tu joga e viu ali que, meu Deus, dá para ganhar muito fácil isso aqui, aí se tu acaba empatando, tu sai frustrado. Não foi o caso, né? Foi o caso de, tipo assim, graças a Deus a gente conseguiu um ponto. Então, isso fala mais sobre o Grêmio do que sobre o Vasco, talvez, né? Tipo assim, o Vasco a gente já entendeu, né? O momento, o clube, a situação, mas o Grêmio, cara, e o Grêmio, né? O Grêmio é um time que foi dominado na maior parte do jogo por esse Vasco em frangalhos que se apresentou hoje lá no São Januário. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu acho que a gestão do Guerra é uma das piores da história do Grêmio, ou pelo menos dos últimos tempos aqui, no quesito futebol. Eles podem até ter algumas competências em outras áreas, aí eu nem tenho capacidade para me aprofundar em todas elas. Imagino até que tenham trabalhos paralelos interessantes acontecendo aqui ou ali, mas no departamento de futebol, que é o departamento mais importante do clube, né, e que, portanto, vai manchar essa gestão, é uma gestão que talvez nem tenha chapa, né, e estou falando isso até antes do Marcelo Marques entrar na briga e bagunçar o tabuleiro, né, até antes, os caras não estavam, eles mesmos não estavam se dando moral para tentar uma reeleição, mas o Guerra estava cansado, ele não queria mais, beleza, mas se fosse uma gestão minimamente interessante, cara, se a pessoa física do Guerra não estivesse mais afim, teria alguém em seu lugar, né, representando a situação, assim, e eles, cara, então assim, o que eu tô dizendo é chancelado por eles mesmos, sabe? É uma gestão pavorosa, uma das piores da nossa história, e muito por conta do quão patético foi o setor, o departamento de futebol, o principal departamento do clube, capitaneado pelo executivo Luiz Wagner Vivian, de quem eu falo há mais de ano, né? Eu critico há mais de ano, eu falei desde uma reunião do conselho que ele prestou alguma satisfação lá, ainda com o Brum junto, que eu fiquei apavorado, né? Mais do que eu já estava com o Vivian, e rolam histórias de bastidores que eu espero que, nossa, se a metade for verdade, é pior do que eu imaginava. E assim, e hoje a gente viu em campo, cara, um retrato do time que há 3 anos, vai fechar 3 anos quase, está sendo montado ou liderado por este cara, que nunca fez isso na vida. E é muito triste porque o Guerra prometeu profissionalismo, chegou a aventar a possibilidade do Rodrigo Caetano assumir essa pasta, um dos melhores do país, né, nessa função. Dele pega um cara que era meio amigo, porque já tinha passagem no Grêmio, não sei o que, o cara da logística da CBF, não tem nada a ver. E cara, assim, eu de novo, esses vídeos aqui
esses vídeos pós-jogo, né, tendem a ficar repetitivos, porque o que eu vou falar? Sim, dá para criticar o Mano Menezes, né? O time não tá minimamente ajustado, a gente vê que também falta coisa do treinador, em partes talvez por culpa dele, em partes talvez nem tanto, né? Porque ele tá um time desequilibrado de elenco, fisicamente mal, em várias, né, sem confiança. O Grêmio tá mal por onde tu olha, né? Mas já tem a parcela de culpa do Mano Menezes, sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, olha o nosso elenco, cara. O nosso elenco é de uma tristeza, cara. E de um desequilíbrio, né? Tipo, é um desequilíbrio. Primeiro que assim, ó, o departamento de futebol do Grêmio já erra avaliações básicas, se o cara é bom jogador ou não, se serve pro Grêmio ou não, se vai render ou não. Beleza, todo mundo em algum nível erra isso, o futebol não é uma ciência exata, mas essa gestão acho que erra acima da média, tá? Erra mais do que poderia ou deveria, né? Então e esse é talvez o principal, né? É o erro assim que nos destrói, né? Mas aí, para além disso, cara, eles não se preocupam em equilibrar as coisas, né? Eu falei esses tempos de que o elenco tem que ter, como é que é, assim, questão mental dos jogadores tem que ser tipo assim, esse aqui, tá, tu vai ter um zagueiro mais quieto como o Jeromel, que é um líder, mas é um cara mais introspectivo, mais sério, não sei o quê. Ótimo, ótimo. Mas então que tu tem um volante que enfia o dedo na cara do adversário, que, sabe? Se tu tiver 11 Jeroméis quietinhos, mas não sei o que, cara, vai dar ruim. Se tu tiver também 11 Edilsons, né, que também vão pra cima e querem dar soco e não sei o que, blá, 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 também pode ser ruim. Tu tem que ter um equilíbrio mental das personalidades, da liderança, do cara mais carregador de piano, do cara mais o gênio indomável. Tu tem que ter um pouco de tudo, cara. E isso que eu tô falando só da característica mental. Tem assim, ó, tem uma característica que eu falo que falta no Grêmio há muito tempo, que parece que nenhuma gestão que passa atenta a isso, que é o seguinte, eu vou falar agora e vai parecer bobo, tá? Jogador que faz gol. Só que eu não estou falando dos atacantes. E é difícil tu estender esse papo para os outros setores, porque o Grêmio muitas vezes tem atacantes que não fazem gols, né? Mas que dirá os outros. Mas, cara, isso é uma coisa interessante e que eu relembrei disso ao ver o gol do Gustavo Martins. O Gustavo Martins, inegavelmente, é um jogador com faro de gols. Um zagueiro com faro de gols. Isso é interessante, cara. Isso é muito interessante. A gente pode até discutir se o Gustavo Martins serve, não serve, se vai dar bom, se não vai, se é para Grêmio, se é para Europa, se é para Goiás. A gente pode até discutir isso em outro âmbito, mas essa característica ele tem. Eu sempre falo, né? O Grêmio lá da década de 90, do Paulo Nunes e Jardel, beleza, os caras jogavam muito, mas, cara, tirando o Darley, acho que, e talvez o Rivarola, vá lá, e o Roger Machado, cara, o time inteiro era talhado a fazer gol, cara. O Arce na direita, o Adilson, o Goiano fazia muito gol, o Dinho fazia muito gol, né, cara, todo mundo fazia gol naquele time, né, o Carlos Miguel, né, então, tipo assim, não é sempre só o ataque que resolve, né, e o Grêmio, por exemplo, a dupla de zaga histórica, Jeromel e Kahneman, eles não são muito afeitos a fazer gol, né, tem muito zagueiro que e não necessariamente zagueiros bons, o Werley, aquele, lembra do Werley que jogava no Grêmio? Cara, o Werley era a brincadeira que tinha, que era o terror das duas áreas. Beleza, não era um zagueiro bom. O Jeromel e o Kahneman são 30 mil vezes melhor que ele, mas ele é um cara que fazia gol, né? O Grêmio tinha um time ali em 2008, aquele do Roth, que quase foi campeão brasileiro. Cara, também tinha muita gente que chegava a fazer gol, aquele William Magrão, não sei o quê. Então, assim, o Grêmio não tem ninguém com faro de gol há muito tempo, sabe? Ou raras peças, assim, que pisam na área, que tem o cacuete, que tem essa qualidade, seja de cabeça, seja com o pé. O Gustavo Martins é uma exceção da exceção, cara. Né? Então, assim, tu ter uns 3, 4 jogadores de outras posições do meio para trás, assim, que tenham essa característica, muitas vezes te desafoga um jogo, muitas vezes te dá uns pontos preciosos aqui ou ali. Os caras pensam nisso, cara? Não, eu penso. Eu não trabalho com futebol, eu tenho lá minha vida para cuidar, minha profissão, meu filho, papapá, não sei o quê. E eu já pensei nisso 1000 vezes, cara. O Luiz Wagner Vivian pensa nisso, cara. O profissional
Luiz Wagner Vivian, não, cara, ele não consegue atingir umas camadas anteriores a essa. Tem umas 18 camadas anteriores a essa, tipo, até as primeiras básicas, assim, de ver se o cara é bom, se o cara é ruim, de saber negociar, de saber entender o mercado e... Então, assim, cara, é muito triste, cara, é muito triste porque por mais que eu veja problemas do Mano Menezes, que já deva ser cobrado, sim, eu acho que tem um dedo dele em alguns problemas, cara, também não, eu continuo também achando que o Mano Menezes não tem como ser mágico. Poderia estar um pouco melhor, sim, mas tem muita coisa ali que o Guardiola não deixaria melhor, sabe? Então, assim, cara, que tristeza, assim, sabe? O Grêmio, sei lá, o Vasco era um time, eu vi alguém falando no rádio ali que o Vasco tinha uma média de 12 finalizações por jogo, fizeram 30 e tantas, 40, sei lá quantas no jogo de hoje, sabe? Tipo, o Grêmio até começa o jogo mais ou menos competindo, assim, mais ou menos equilibrado, mas depois, cara, depois o Vasco toma conta do jogo. Um time extremamente frágil do Vasco toma conta do jogo. Sabe? Isso é o que eu digo. Isso sim sublinha problemas e erros do Mano Menezes na mecânica do time, né? No funcionamento do time. Alguma coisa com certeza não tá funcionando ali. Mas também mostra o elenco que a gente tem em mãos, né, cara? Que às vezes, assim, às vezes é com o jogador também, em campo, tipo, cara, só um pouquinho, o Vasco tá nos botando na roda aqui, não, acabou a palhaçada, sabe? Não temos esses jogadores, não temos, nem animicamente falando, nem tecnicamente falando. O Grêmio, assim, as nossas referências são jogadores comuns, aquelas referências que a gente lamenta muito se estão lesionados e não sei o que são os principais jogadores do time, são comuns. São jogadores que seriam ótimas peças ali coadjuvantes, e para nós são assim, né? Então, assim, e não é só dinheiro, tá? Gastaram bastante dinheiro para fazer isso também. Claro que com mais dinheiro ajudaria, que o Grêmio tem uma escassez ali que atrapalha em algum nível, é claro. Mas olha o Mirassol aí, cara. Eu brinquei até no meu Twitter, né? O Mirassol, a campanha que eles estão fazendo com a folha salarial que eles têm, é uma justa causa pronta pro Vivian. Tipo assim, mostra ali a campanha dos caras e a folha salarial, mostra a do Grêmio ali, tipo, Vivian, tchau, né? É sim, então o dinheiro ajuda ou atrapalha em algum nível, mas não explica tudo. Não explica tudo. Se o cara entende de futebol, entende do riscado, vai atrás de jogador com criatividade, vai entender melhor o mercado, vai equilibrar melhor o time em vários sentidos. Triste, cara. Eu tô preocupado, tá? Tô preocupado não mais com 2025, um ano que eu não espero mais absolutamente nada, né? Uma gestão da qual eu não espero mais absolutamente nada. Aliás, espero sim só uma dignidade, né? Que a coisa se encerre com alguma dignidade e que não comprometa o 2026 em que o gremista está botando tanta fé, né? Já está claro que o Marcelo Marques será o presidente, um presidente que assume já sob um novo contexto, né, de gestão da arena, possibilidades a partir disso, empolgação da torcida a partir disso. A gente viu no ano do Soares o que uma torcida empolgada é capaz de fazer, né? Só que, cara, se começar na Série B, grande parte disso vai por água abaixo. Daí, assim, cara, haja paciência, haja sacrifício para... E aí vão demorar mais uns 3 anos para o Grêmio voltar a talvez ser competitivo e não sei o que, e as finanças, vai rolar um novo rombo, que para a coisa se equalizar de novo vai levar mais um tempo, e sabe? Aí vai ser assim, ó, vai ser um tiro no peito do clube, assim, que vai ser duro, muito duro, cara. E eu acho que a gente corre sérios riscos, né? O Mano Menezes, eu ainda acho que é um cara indicado a nos conduzir para longe desse perigo. Acho que é um cara que tem condições disso, mas se ele se atrapalhar, se ele continuar se atrapalhando, e principalmente se o elenco não ganhar algum estofo nessa janela ainda, cara, eu temo e muito pelo pior. Eu espero estar enganado, eu espero que, sei lá, seja reflexo de uma parada da FIFA aí, que o Grêmio se perdeu um pouco no ritmo de jogo, em alguma questão, que daqui a pouco a coisa se ajeita de novo. Espero muito,
mas olha, que tá sendo assustador, tá sendo, né? Tipo, o jogo de quarta-feira já perdeu um pouco do brilho, já perdeu alguns milhares de torcedores por conta dessas pancadas que o Grêmio vem tomando, né? Depois de toda aquela euforia do Marcelo Marques, a arena é nossa, tomamos umas pancadas preocupantes ali que com certeza já tirou torcedores da arena na quarta, né? Mas eu honestamente, embora ainda torça e confie lá no fundinho que a gente consiga, né, uma epopeia aí para reverter isso, a minha preocupação maior no momento não está mais focado nisso, está focado no Campeonato Brasileiro e numa zona de segurança, pensando já num 2026 minimamente digno e tranquilo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.